Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Esta é a parte 2 sobre os ajustes finais da tabela. Continuando aqui, os ajustes para finalizar a tabela. Na última aula fizemos configurações aqui, de fórmulas, aqui na planilha configurações, nos jogos também. Ajustamos aqui os links do menu. E agora eu vou falar aqui sobre essa planilha de artilharia. Fizemos aqui, já funciona bem, você cadastrar os artilheiros aqui com a quantidade de gols, ele já vem para cá classificar automaticamente. Somando aqui os valores individuais, a gente já fez essas fórmulas aí em uma aula. Só que o que acontece? Existe um problema aqui, quando a gente tem jogadores com o mesmo nome. Então eu vou fazer um exemplo aqui, lembrando que isso aqui foi aleatório, tá? Não é exatamente isso, eu só digitei aqui para que tivesse dados aqui para a gente ver a classificação acontecendo. Então eu vou colocar aqui um exemplo que o Ailton me mandou aqui, ó, sobre o Pedro. Tem dois Pedro Henrique, né? Tem um Flamengo, tem um Atlético Paranaense. E, obviamente, deve ter outros, né? Jogadores com o mesmo nome. Mas eu vou fazer esse exemplo aí. Por exemplo, colocar aqui, deixar na rodada 3 mesmo. E aí eu tenho, por exemplo, aqui o Flamengo. Aqui eu vou colocar o Atlético Paranaense. Aqui é o Pedro Henrique. Colocar, por exemplo, 2 gols aqui, 1 gol aqui. Com a nossa fórmula dos jogadores, a gente não tem essa diferença em relação ao time. Então vai somar. O Pedro Henrique fica com 3. Pega o Flamengo aqui, porque é o primeiro aqui que eu cadastrei. Então a gente tem esse problema quando tem jogadores com nomes iguais. Para ajustar isso aqui, a gente precisa criar um nome exclusivo. E é fazer uma chave com o jogador e o time. E aí, combinando isso aqui, a gente não vai ter repetição nos valores. Então, isso que eu vou fazer aqui. Fazer esse ajuste aqui com uma chave. E a gente vai precisar alterar fórmulas aqui, ó. Nessa parte aqui, adicionar umas colunas aqui na parte da artilharia, que está aqui. E aqui também, né? Ajustar algumas coisas. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou adicionar uma coluna aqui, ó. Vou clicar numa célula dentro da tabela. Página inicial, inserir. Eu vou inserir uma coluna de tabela à direita. Para que apareça uma coluna aqui. Vou chamar essa coluna de chave. Eu vou exibir os títulos aqui. Vou aumentar aqui. O que é essa chave? Concatenar o jogador com o time. Então vai ser igual o jogador e comercial o time. Enter. Ó, vou clicar aqui para replicar para a coluna inteira. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Apesar que isso aqui vai ficar oculto, tá? Só estou aumentando aqui para ver o resultado, mas vai ficar oculto. Beleza, quando não tem informação aqui, não aparece nada. Só que isso aqui conta na fórmula. A gente vai ter que fazer um ajuste nisso também. Agora a gente usa essa coluna-chave para fazer os cálculos, em vez de ser só o jogador. Essa vai ser a coluna principal para identificar. Então vamos lá em cálculos. Nós temos essa coluna aqui de jogador. Com essa mudança a gente precisa de mais colunas. Então eu tenho aqui, vou adicionar mais 2. Aqui é o botão direito inserir. De novo, botão direito inserir. Essa aqui vai ser a chave. O nome aqui só para identificar, tá? Mas não é obrigatório, mas só para ficar certinho aqui. Aí aqui eu mudo, em vez de fazer referência ao jogador, a gente faz referência à chave. Vou copiar aqui, ó. Um Ctrl C. E onde tiver o jogador, a gente substitui pela chave. E aqui é sempre importante lembrar da sua versão, se não for o Excel 365, tem que finalizar com Ctrl Shift Enter, que é uma fórmula matricial. Se tiver o Excel 365, é só Enter. Só que não vai funcionar a princípio, por causa daquelas células vazias, porque agora a referência é uma coluna que tem uma fórmula, não é um valor digitado. Lembra que isso aconteceu também aqui nos jogos, que eu falei lá do máximo 6. Então, uma célula vazia é diferente de uma célula vazia, mas retornada com uma fórmula. Que é, por exemplo, como está aqui. Ó. Parece que é vazio, mas tem uma fórmula ali. Mesma coisa lá na chave. Então, a gente precisa tirar esses vazios.
Eu tenho aqui o Corresp, onde a gente faz um cont-c, depois subtrai, já expliquei essa função, né, para manter os valores exclusivos, não ter repetição. E aqui, ó, vamos pegar aqui, isso aqui é a matriz procurada. No final aqui, ó, a gente tem que subtrair pelos valores vazios que tem lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos contar vazio. Contar ponto vazio. De quem? Lá do TBGO chave. Até para copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Fecha o parênteses da função contar vazio. Enter. Ó, já apareceu agora. Agora a gente tem uma chave, que é o jogador com o time. Clicar 2 vezes para replicar a fórmula. E aí, precisa aumentar aqui, ou aumenta se quiser, mas aquela questão, né? Isso aqui não é visível para a gente depois que cria as fórmulas, vai aparecer lá na artilharia. Então, já tenho essa diferença. Agora eu tenho o jogador e o time. Isso vai ser tratado de forma diferente lá. Bom, essa aqui é a fórmula. Agora aqui vai vir a fórmula do jogador. Alterou aqui para a chave, agora vem o jogador. Vai ser o índice. Abre e fecha parênteses, entra no inserir função. Ok aqui. Qual é a minha matriz? Aqui eu quero o nome dos jogadores. Porque aqui essa chave é para fazer lá aquela diferença, mas o que vai aparecer é o nome do jogador. Então eu preciso do nome dele aqui. A matriz é lá o TBGO jogador. Vamos lá, vamos selecionar aqui, ó, Ctrl Shift seta para baixo. Ó, até o final para pegar a coluna inteira. Coluna é um só. O que eu preciso aqui? Preciso procurar aquela chave e trazer o nome dele aqui. Então vem o Corresp, que vai ser a linha, abre e fecha parênteses. Quem eu procuro? A chave. Onde eu procuro? Lá na coluna da chave, lá da tabela. Tipo correspondência 0. Ok? Eu vou ter o nome do jogador agora separado. Clica 2 vezes. Agora a gente tem aqui, ó, o jogador separado da chave, só o nome dele. Do lado, nós vamos retornar o time. E aí a fórmula, você pode até aproveitar, ó, Ctrl C, ESC, Ctrl V. O que eu quero de resultado agora? Eu procuro a mesma coisa aqui, que é a chave, mas de resultado eu quero o time agora. Então, time. Também, clicar 2 vezes para replicar aí. Agora temos jogador e time. Os gols, vamos manter, só que muda aqui, ó, também. Em vez de ser jogador, é chave. Clica 2 vezes. E aqui mantém, não precisa mexer em nada porque já é a forma da ordem. Beleza, agora vamos lá para a artilharia. Aqui mantém essa fórmula, aqui no jogador tem que mudar as colunas, ó. Vou entrar aqui no inserir função. Tem que mudar as colunas daqui, ó, o índice. O índice, o que estava retornando lá, ó, deixa eu dar um ESC aqui para você ver, ó, tá vendo? Ele está com a chave, não tem que aparecer a chave aqui, tem que aparecer o nome do jogador. Então, inserir função, índice. Ó, aqui, em vez de ser a coluna da chave, pode até mudar só a letra aqui, ó, que aqui é DB, que é do jogador. B, que é essa coluna aqui. Aqui mantém no Corresp porque é essa coluna aqui. Ok? Ó, clica 2 vezes. Beleza. Aqui, ó, tem problema aqui não que vai ajustar daqui a pouco. Ó, a gente já tem a diferença. Ó. O Pedro Henrique está aparecendo 2 vezes. E aqui a gente vai mostrar o time dele, com a diferença dos gols. Dá para aproveitar essa fórmula aqui. Ctrl C, ESC, clica aqui, Ctrl V. Diferença agora é o que eu quero retornar. Eu quero retornar o time, que é o depois que está lá do jogador, né? Jogador DB, o time é o DC. Enter. Ó, apareceu o time ali. Eu vou só aumentar aqui, depois você ajusta aí, se você quiser, aumenta, diminui aqui. Ó, Pedro Henrique do Flamengo, que tem 2 gols, e Pedro Henrique do Atlético Paranaense, que tem 1 gol. Vou diminuir aqui também. E aqui também, copiei a fórmula aqui, vou colar e mudar a coluna aqui agora para os gols, que é DD. Ó, Ctrl V. O índice agora aqui é o DD. Clica 2 vezes. Bom, agora nós temos a diferença. Ó.
Se eu pegar aqui, por exemplo, colocar esse Pedro aqui com 3 gols do Atlético Paranaense, ele sobe aqui, ó. O Pedro é do Atlético Paranaense com 3 e o Pedro do Flamengo está com 2. Isso aqui não precisa aparecer aqui, a gente pode ocultar. E aqui depois ajusta aí. Se quiser aumentar a coluna aqui, ó, largura, puxar aí, ó, para ajustar ali, para ficar aqui, pode tirar o título. Aí você ajusta aí, ó. Pode mudar a largura de coluna também, clicando aqui, ó. Formatar, largura de coluna, vai ajustando aí até ele chegar no cantinho ali, ó. Então é isso, esse foi o ajuste da artilharia. Salva para a gente continuar. Um grande abraço e até a próxima aula.